Olá, seja bem-vindo ao Projeto Integrador. Estamos na nossa videoaula 7 e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o Microsoft Project. Nós vamos construir um projeto utilizando uma ferramenta. Há várias ferramentas disponíveis no mercado. No nosso caso, nós vamos utilizar o Microsoft Project, que é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. O Project é um sistema de informação para gerenciamento de projetos. Quer dizer, ele não é uma ferramenta simples, quer dizer, a gente precisa de inserir com as informações, dar as informações corretas para que ele possa nos ajudar nesse gerenciamento do projeto. Para acessar o Project, você precisa, dependendo da versão do seu sistema, a gente precisa ir lá nos programas, quando ele é instalado, ele instala lá na pasta do Microsoft Office. No nosso caso, eu estou utilizando o Microsoft Project 2010. Já há 2016, já há diversas versões de Project no mercado. Para gerenciar um projeto, no nosso caso, o Project 2010 vai nos atender plenamente o que a gente precisa fazer. O que nós estamos fazendo aqui funciona para gerenciar o projeto em qualquer versão do Microsoft Project. A partir do momento que a gente já abriu o Project, ele abre inicialmente no gráfico de Gantt. Há diversas visualizações na ferramenta. Como que eu sei que estamos no gráfico de Gantt? É só você posicionar o mouse aqui no lado esquerdo da tela, veja que é gráfico de Gantt. Se eu clicar com o botão da direita do mouse, a gente consegue verificar que há diversas visualizações, há diversas informações que a gente pode entrar no Project. Nesse caso, nós vamos utilizar inicialmente o gráfico de Gantt. Nesse gráfico de Gantt, a gente tem aqui, o momento a gente construir o cronograma. De onde vem essas informações do cronograma? Lá na nossa estrutura analítica do projeto. Então a gente vai pegar a nossa estrutura analítica do projeto da nossa outra videoaula e vamos inserir essas informações digitando essas informações aqui no nome da tarefa. Como eu vou pegar aqui e digitar, por exemplo, vamos supor que eu esteja construindo um projeto de um lançamento comercial de um produto. Então eu escrevo aqui, lançamento comercial do produto. É como se a gente estivesse trabalhando no Excel. Dei um Enter, quando você dá um Enter, ele já pega, Então, quer dizer, a inserção dessas tarefas devem ficar alinhadas com a estrutura analítica do projeto. Deve ficar exatamente igual à estrutura analítica do projeto? Não exatamente igual. Vem a estrutura analítica do projeto aqui, e aí no nosso pacote de trabalho a gente vai abrindo mais e detalhando mais, porque aqui a gente está preocupado com o como, lá a gente está preocupado com as entregas. As entregas aparecem aqui toda a EAP, mais riquezas de detalhes. Então pode aparecer exatamente a EAP, mas o esperado é que apareça além da EAP. A EAP mais informações. Como? Pega aquelas entregas, quebra em nível mais de detalhamento, de acordo com a necessidade do seu projeto. No nosso caso aqui, eu já tenho uma lista de tarefas já digitadas, e aí vou inserir no nosso caso aqui para que a gente já não tenha que ficar utilizando o processo de digitação. O que é isso que eu inseri aqui? Nada mais do que a minha estrutura analítica do projeto, um pouquinho mais detalhada, e eu digitei isso, copiei e colei aqui no Project. Eu digitei num bloco de notas mesmo, para facilitar a nossa aula. Então agora que eu já tenho todas as tarefas, veja aí que eu já tenho todas as tarefas digitadas. Tá vendo? Ótimo. Então nós temos aí, no nosso caso, esse projeto aqui, nós temos 25 tarefas cadastradas, inseridas no cronograma. Agora, eu preciso definir qual que é a data de início do projeto. Para eu definir a data de início do projeto, eu vou lá em Projeto, lá na guia, lá em cima, tá vendo aí? Projeto e Informações do projeto. Nesse caso, vamos assumir que esse projeto vai iniciar no dia 1º de dezembro. Não, 1º de dezembro é um sábado. Vamos pegar aí 3 de dezembro e vou assumir o calendário padrão que já é instalado com o Microsoft Project, que o pessoal está trabalhando de segunda a sexta. Sábado e domingo são dias não úteis nesse calendário padrão. Então agora que eu já assumi isso, agora eu vou definir a ordem de subordinação das tarefas. O que é uma ordem de subordinação? A ordem de subordinação, lembra que lá na estrutura analítica do projeto eu tenho lá projeto com seus subprojetos e depois as caixinhas dos pacotes? Então, quer dizer, um está subordinado ao outro, um está abaixo do outro.
Então, essa mesma ordem é representada aqui de outra forma. Como é que eu vou representar isso aqui no nosso projeto? Então, no nosso caso aqui, eu vou selecionar todas as tarefas abaixo, vou deixar só a primeira de fora, né? E ela será o nome do projeto. Então, agora eu vou pegar aqui, selecionei todas as tarefas, deixo só a primeira de fora, da 2 até a 25, e vou lá em tarefa. Tá vendo essa setinha pro verde pro lado da direita? Ela é exatamente esse recuo, quer dizer, significa que eu estou criando a subordinação. Quando eu clico nela, eu crio uma tarefa de resumo. Observe que a que ficou de fora, logo acima, ela ficou negrita e colocou um menos aqui do lado. Ó. Quando eu clico nesse menos, ela recolhe todas as suas tarefas subordinadas. Veja só, tá vendo? O que é isso? Observe aqui no nosso gráfico de Gantt que ele faz esse desenho aqui, ó, isso é uma tarefa de resumo. O que é uma tarefa de resumo? A tarefa de resumo significa que ela vai calcular a duração de todas as tarefas subordinadas a ela. E aí vai definir quanto tempo vai durar o nosso projeto, entendeu? Então, para isso, o que nós faremos? Eu vou selecionar aqui da 3, isso é detalhe, só para vocês estão acompanhando, da 3 até a 13, e farei a mesma coisa. Vou clicar lá na setinha verde de novo, e vou pegar as últimas, e farei a mesma coisa. Resultado disso, nós temos agora, aqui, o lançamento comercial do produto, rotinas de administração, recolhe só essas, e as rotinas de produção recolhe só as subordinadas a elas. E a rotina de administração e a rotina de produção, ambas estão subordinadas ao lançamento comercial do produto, tá vendo? Então, o que isso significa? Pensa o seguinte, a estrutura analítica do projeto, temos um lançamento comercial de um produto, logo abaixo, quebrei, tem duas caixinhas, rotina de administração, rotina de produção. É o que está acontecendo aqui. E logo abaixo, cada uma delas, eu tenho os pacotes de trabalho, que são esses que estão aqui. Entendeu? Bom, agora que nós já construímos a ordem e subordinação e definimos já a data de início do projeto, agora a gente vai definir o tempo de duração de cada tarefa. A duração das tarefas pode ser feita em dias ou em horas. O dia pode ser dia útil ou dia decorrido, e a horas úteis ou horas decorridas. Qual é a diferença? O dia útil ele vai respeitar o calendário e vai agendar trabalho somente nos dias de trabalho e nas horas de trabalho definidos pelo calendário. Isso dias úteis, como horas úteis. Nos dias decorridos e horas decorridas, ele não vai respeitar isso. Eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta. Se eu iniciar uma tarefa com 10 horas decorridas, iniciando na segunda-feira, no início do dia, ele vai fechar dentro da segunda-feira ainda essas 10 horas. Isso significa que se eu tiver 8 horas de trabalho agendado no meu calendário, que é o meu horário útil, e eu trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar 2 horas extra. Essas horas extra, o PROJ vai calcular e vai lançar no fluxo de caixa e vai resgatar em outro momento, né, na planilha de recursos, vou te mostrar, ele vai calcular a hora extra. Mas e se fosse horas úteis? Só H, né? Se eu colocar só H, é hora útil. Se colocar HD, é hora decorrida. Quando é hora útil, ele respeita. Então, se eu pego e coloco 10 horas de trabalho na segunda-feira, iniciando logo no início do dia, ele vai calcular 8 horas úteis, que é o que eu tenho, que eu trabalho 8 horas por dia, e vai faltar 2 horas. Essas 2 horas ele vai agendar para terça-feira essas 2 horas adicionais. Entendeu a diferença? Quer dizer, horas decorridas vai direto, non-stop. A hora útil ele vai respeitar o tempo de trabalho definido pelo calendário. Bom, então vamos supor que comunicar meta seja 2D, ele vai chamar de 2 dias. Providenciar registro, 3H, 3 horas. Vamos supor que contratar veículos de propaganda sejam 5 dias decorridos, aí eu coloco 5DD, aí são dias decorridos, aí ele põe lá, dias D, são dias decorridos. Quando ela comprar material de propaganda, seja, por exemplo, 5HD, aí eu coloco 5HD, que são horas decorridas, entendeu? Bom, agora que a gente definiu essas horas, a gente precisa, o tempo, né, de duração. Como que eu faço a estimativa de duração de atividades? Aí tem várias formas, mas o especialista é sempre bom
participar desse momento de estimativa da duração, né? Que a gente pode fazer uma estimativa, busca de informações de projetos anteriores, consultar o especialista, posso fazer um cálculo, por exemplo, pegando uma amostra, mensurando e multiplico pela quantidade, né? Então, enfim, tem várias formas de estimar a duração dessas tarefas, como vocês estudaram em gerenciamento de projetos. No nosso caso aqui, agora eu preciso definir as predecessoras. O que é uma predecessora? É um método de diagrama de precedência. O método de diagrama de precedência é o método mais utilizado. Significa que eu tenho 4 relações de dependência, que é término para início, término para término, início para início, início para término. O que isso significa em termos práticos? Significa que para eu iniciar um trabalho eu preciso terminar o anterior. Quer dizer, se há essa relação de término para início, quer dizer, eu preciso terminar de codificar, né, uma determinada classe ou construir uma classe para que depois ela seja testada. Então isso é uma relação de término para início, entendeu? Quer dizer, eu posso às vezes construir, codificar todas essas classes e, por exemplo, o DBA às vezes já implementar, fazer toda a parte, estruturar toda a parte do SQL, por exemplo. Não sei, de fazer o SQL, de fazer, por exemplo, construir o banco de dados, as tabelas, tá entendendo? Quer dizer, ele pode fazer isso em paralelo, não pode? Bom, se puder, então seria início para início. Como é que eu faço isso no Project? No Project, se você estiver fazendo uma relação de precedência, você tem que definir quem depende de quem. Então, no nosso caso aqui, vamos supor que providenciar registro depende da tarefa 3. Então, nesse caso, eu coloco 3. Vamos supor que o 5 depende da 4 e da 3. Aí eu coloco 4,3, por exemplo. Tem várias formas de construir essa relação. Eu estou fazendo aqui digitando. Vamos supor que comprar material de propaganda dependa das 5. Pronto, coloquei aqui. Não precisa depender exatamente da acima, né? Ela poderia, por exemplo, depender lá da 10. Ele pode depender de uma outra que está logo abaixo. Bom, nesse caso, quando a gente define essas relações de precedência e a gente não explicita qual que é o tipo de relacionamento do tipo início-início, término-término, término para início, o Proj assume por default o término para início. Por quê? Porque 98%, ou às vezes até mais dos casos, são relações de tipo término para início. Então, se você não tiver dúvidas sobre qual fazer, use o término para início. E se eu quiser mudar? Vamos supor que essa tarefa aqui, comprar material de propaganda, não seja término para início. Não, melhor, que essa daqui é a contratar veículos de propaganda, porque ela tem uma duração maiorzinha, né? E vai aparecer aqui para a gente melhor, para visualizar melhor. Então, se eu quiser alterar, eu dou um duplo clique aqui, aí ele abre essa caixinha. E aí aqui, eu venho aqui na guia predecessoras, tá vendo? Na guia predecessoras, eu pego e mudo aqui, ó. A relação aqui é de término para início. Vamos supor que eu queira mudar os dois, para início, 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 início. E dou um OK. Pronto. Ele já mudou a setinha aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, as duas começam. E aí ele escreve I do lado dela. Por quê? Porque o default é término para início. Se não for o default, aí ele coloca a exceção. Agora, vou inserir aquele arquivo do Project. Bom, agora que a gente já inseriu todas essas tarefas, já definimos, já digitamos todas as durações das nossas tarefas e definimos as relações de precedência, como vocês estão vendo aí, o gráfico de Gantt vai ficando desse jeito aí, ó, tá vendo? Então, agora nós já conseguimos perceber, né, que o nosso projeto, por enquanto, ele está durando 30 dias. Como que eu sei disso? É só olhar aqui em cima, fazendo a relação de precedência direitinho. A rotina de administração vai durar 12,25 dias, rotina de produção 29 e teste de qualidade 20,75 dias. Está faltando ainda uma outra parte para a gente fazer, que é a construção do nosso calendário de recursos. Por quê? Porque agora eu preciso alocar os meus recursos para essas tarefas. Para alocar os recursos eu preciso entrar com as informações dos nossos recursos. Sempre lembrando que a abordagem utilizada em projetos, a gente fala recursos, podem ser humanos ou materiais. Ambos são recursos no nosso caso. Como que eu faço para ir agora para a nossa planilha de recursos? Eu venho aqui com o mouse, posiciono aqui no barra de modos, que está aqui na nossa lateral esquerda, clico o botão do direito apontando para ela e clico lá na minha planilha de recursos.
Perceba que o que eu fiz aqui? Eu já digitei tudo isso, mas vou explicar essas informações aqui inseridas. Aqui é só digitar, igual que vocês estivessem aí numa planilha ou numa tabela, e entrar com as informações. O importante para a gente entender é de onde vêm essas informações. Essas informações dos nossos recursos humanos vêm lá da nossa RACE, da nossa matriz de responsabilidades. Lembra que a gente definiu, né, as tarefas que na RACE vêm da EAP, lembra? E poderia detalhar, e além da EAP, as mesmas informações vieram para cá. A gente pode detalhar mais ainda, mas não pode faltar as informações que estão lá. E a RACE, que a gente definiu quais são os papéis necessários para desenvolver aquele trabalho. Lembra? Em que eu tinha um responsável pela execução, um aprovador, um consultado e um informado? Pois é. E esses papéis virão para cá agora. E a gente vai digitar. No nosso caso aqui eu coloquei, por exemplo, eu vou precisar de diretor, de secretária, de gerente executivo, ok? O tipo deles é de trabalho. Aqui são só iniciais e do grupo que eles fazem parte. Unidades máximas. Aqui eu estou, por exemplo, aqui eu tenho, no caso aqui, 8 diretores, taxa padrão. O que acontece? No projeto a gente não coloca o valor mensal. A gente tem que achar qual que é a hora trabalhada desses profissionais. No nosso caso aqui, num valor fictício, eu pus aqui que o nosso diretor vai receber R$50 por hora. Como ele é um cargo de confiança, ele não recebe hora extra. Ok? Ele não recebe hora extra. Nesse caso, então, se ele tiver alocado para uma tarefa e essa tarefa entre um dia não útil ou num horário não útil, significa que o PROD não vai gerar hora extra adicional para esse profissional, porque ele vai consultar aqui na essa tabela, essa coluna, e vai descobrir que não tem hora extra, não tem valor hora extra. O mesmo não acontece no caso da nossa secretária, né? A nossa secretária está recebendo R$18 a cada hora extra. Então, se ela entrar num horário ou um dia não útil, o PROD vai calcular tudo isso. Bom, aqui no nosso caso, a gente tem um custo pelo uso, não é o caso, né? A gente tem como custo pelo uso lá na última linha, veja só, que é um kit de limpeza que a gente está pagando pelo uso, né? Voltando lá para o nosso diretor, eu tenho um calendário, aqui eu tenho um acumulado, eu tenho rateado, porque ele vai distribuir o valor ao longo das tarefas sendo trabalhadas, e ele está seguindo um calendário, aqui no nosso caso chama produção, em que ele vai seguir uma definição desse calendário de produção. Bom, agora que eu já digitei todos os elementos da RACE, né, pode entrar mais? Pode entrar mais. Agora eu vou retornar para o nosso gráfico de Gantt e vou alocar esses recursos para as nossas tarefas. Então vamos supor, por exemplo, comunicar metas. Comunicar metas, eu tenho, para alocar esse recurso, eu preciso ir lá em recurso, na guia recurso. Tá vendo esses dois homenzinhos aí? Ó, atribuir recurso. É a mesma coisa que Alt F10. Quando a gente clica aqui, ele abre, ele busca lá na planilha de recursos informações, e aqui eu vou colocando quais são os recursos necessários para realizar essa tarefa. Então vamos supor que aqui eu preciso, vou pegar aleatoriamente, né? Pego aqui, por exemplo, quando eu atribuo o diretor, um diretor, isso já está me gerando, ele mostra qual que é o custo que está gerando, R$200 para o projeto. E aí eu vou alterando aqui, vou atribuindo, vamos supor que eu atribuo aqui a cada tarefa, toda, é claro que fazendo aleatoriamente, só para vocês irem percebendo que eu estou atribuindo aqui as tarefas. Opa, quando aparece esse vermelhinho aqui, ó, significa que eu tenho uma situação de superalocação de recursos. O projeto vai atrasar, então eu atribuí mal, tá vendo? É claro que você não vai atribuir do jeito que eu estou fazendo aqui. A gente vai ter que buscar lá na RACE as informações, quem está trabalhando essa tarefa, e aí você vai alocando esses recursos, por exemplo, de execução, né, o R, aqui nesse trabalho, entendeu? Que a gente vai buscar de lá. Então aqui, discutir vendas, vamos supor aqui seja um gerente administrativo, olha lá, já superaloquei o gerente administrativo, tá vendo? Bom, o resultado disso, a gente vai atribuindo todas essas tarefas a esses recursos. Vamos pegar aqui, peraí. Não vale ficar olhando os recursos que eu estou alocando, que isso aqui é só uma simulação, que isso vocês aqui vão fazer isso na prática lá, tá ok? Então aqui no nosso caso, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, acabei de sobrecarregar um diretor. Deixa eu aumentar a unidade de diretor aqui e ver se resolve o nosso problema.
Não, não deu. Então preciso remover, tá vendo? Como que eu faço o problema de resolução de superalocação? A gente tem que redistribuir o trabalho, vem a pergunta, será que é realmente necessário que esse recurso tenha que empreender nessa tarefa em execução nesse tempo disponível, nesse tempo todo? Aí você fala, não, não é, então redistribua o trabalho, aloque outros recursos. Aí você fala assim, não, é importante sim. Bom, se ele é muito importante, então a gente vai precisar às vezes de contratar mais pessoal, se for o caso, né? Para a gente poder... Olha lá, tá vendo? Eu estou com poucos recursos que a gente está usando aqui. Um exemplo, ó, qualquer um agora que eu aloco, ele tá... Deixa eu ver se eu consigo pôr um aqui, quer ver? Não, não resolveu. Só um minutinho que a gente... Vou contratar pessoal, hein? Vamos contratar aqui. Vamos contratar pessoal. O motorista está superalocado. Vamos ver se resolveu lá. Não, ainda tá ruim ainda, né? Então vamos tirar e vamos pôr um outro aqui. Vamos tirar o motorista. E se lançar produto aqui tá superalocado. Lançar produto. Vou pôr um outro recurso aqui. Vamos lá, então, no caso, vamos supor que eu percebo que eu vou precisar contratar um novo profissional. Aí vamos supor, eu vou fechar aqui a minha tarefinha. Vou colocar aqui, vamos supor, programador. Vamos supor que seja um programador. Vou precisar aqui de 5 programadores. Estão recebendo R$35 por hora e vão receber R$28 a hora. Opa, não, ele tem que receber mais. Ele vai receber R$40 a hora extra. Pronto. Aí eu vou dar um Alt F10 aqui. Vou pegar o nosso programador. Ué, tá. É porque desculpa, era outra coisa aqui, peraí. Pronto. É porque estava com dias decorridos. Os dias decorridos colocam uma criticidade no nosso caso aqui, tá bom? Bom, está resolvido aqui. É claro que nem sempre dá para fazer isso, a gente tem que analisar cada caso, mas a criticidade aqui era porque após os dias decorridos. Bom, então agora que eu já atribuí aqui, vejam só aqui nas rotinas de produção, só nas nossas rotinas de produção já dá para a gente ver quanto que vai custar isso. Isso no projeto inteiro, né? É claro que eu não aloquei recursos para as outras tarefas, então elas não terão custos. Vamos ver então isso. Então como que eu faço para ver quanto vai custar? Eu vou em projeto, vou aqui no projeto, desculpa, na exibição, na guia exibição, vamos em tabelas, aí eu tenho aqui, ó, tá vendo? Entrada, controle, aí eu vou em custo. No custo, vocês vão descobrir, percebam que a gente só alocou recurso. Veja aqui pelo nosso gráfico de Gantt, que nós alocamos recursos onde? Só nessa primeira parte aqui da nossa EAP. Tá vendo? Então, resultado disso. Quando a gente aloca esses recursos, eu fiz isso aqui exatamente para vocês perceberem que a parte de baixo não tem nenhum recurso alocado. Como a gente percebe? A gente não alocou e não aparecem os nomes aqui ao lado. Tá vendo? Então, percebam que aqui eu consigo descobrir quanto vai custar para realizar cada tarefa. Então, no caso, comunicar metas. Olha lá, comunicar metas vai custar R$200. Providenciar registro vai custar R$1.088. Tá vendo? Quanto que vai custar cada um? Tem um custo fixo, mas nossos custos todos que são variáveis porque nós alocamos. Mas eu poderia definir, não, isso não vai custar isso vai custar X reais. Aí eu venho aqui, digito o valor. Na parte aqui, tem a parte aqui própria para custo fixo. Tá joia? Tem a coluna aqui própria para custo fixo. Tá aqui, ó, que é essa primeira. E, por enquanto, o nosso projeto está custando 5.228. Entendeu? Tem coisa boa aí, tem muita diversão nesse project, viu? Tem muita coisa boa aqui. Então, nesse caso, estou voltando aqui para a nossa tabela anterior, que é a tabela entrada, e aí a gente precisa alocar todos esses recursos para as nossas tarefas, seguindo aquele princípio da RACE, que a gente já definiu, e a partir disso a gente consegue já enxergar o nosso cronograma e quanto que vai custar o nosso projeto. Bom, eu espero que você tenha aproveitado, entendido e gostado dessa aula
de cronograma. Há diversas ferramentas para construção de cronograma, umas open source, né? Tem outras pagas, tem uma enormidade de programas, mas o Prod é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado para gerenciamento de projetos, ainda mais eu já visto por ser da Microsoft, e também já está no mercado aí há mais de 20 anos. Eu espero que você tenha aproveitado, né? Contribua lá depois na nossa sala de aula virtual se você teve alguma experiência positiva com outra ferramenta e por que vocês estão utilizando, você está utilizando ou o seu projeto escolheu essa outra ferramenta. Isso é muito bom para formar a nossa base de conhecimento e todo mundo aprender com todo mundo. Então, até a nossa próxima videoaula e até mais.